Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Java da Monitoria de Algoritmos e Programação 2. Eu me chamo Jader, sou monitor, e o nosso conteúdo agora é um pouco de UML, com um foco maior em diagramas de casos de uso. O que são os diagramas de casos de uso? Os diagramas são um resumo, são detalhes das interações dos usuários e do sistema. É formado por um conjunto de símbolos e conectores e ajuda quem está observando a entender o funcionamento do projeto. Faz a equipe tomar parte do contexto, capaz de discutir os cenários em que o sistema interage com o mundo. É considerado o diagrama mais abstrato da UML, logo mais flexível e informal, para ser entendido tanto pela área mais técnica da equipe quanto a menos especializada. Para sistemas maiores, esse tipo de diagrama se propõe a destacar os requisitos do sistema, ajudando em diversos períodos da implementação. Como é o momento inicial, não tem a responsabilidade de se preocupar do como as coisas acontecerão, apenas pesar as responsabilidades de cada ator. Por falar nesse termo ator, quem são eles no nosso diagrama? Os atores são quem executam as funcionalidades, e eles não se limitam apenas ao usuário, no caso pessoas. Na verdade podem ser pessoas, hardware, software, e é representado por um homem palito no diagrama. Neste exemplo, temos 4 atores: o atendente, o gerente, que seriam pessoas que interagiriam com o sistema, e como exemplo de software e hardware, temos uma API, pode ser aí qualquer API, e um sensor, respectivamente. Pode ser um sensor de temperatura, de presença, de luminosidade. Os casos de uso é uma descrição da interação entre o ator e o sistema, define um serviço, tarefa ou função do sistema. O nome é quase sempre definido por um verbo em forma de ação. Por exemplo, registrar, sacar, consultar, cadastrar, filtrar, somado com um objeto, pessoa, livro, carro, qualquer coisa, que dê contexto ao seu problema. Nesse exemplo, temos cadastrar carro, consultar clientes, listar peças, que são exemplos bem característicos de uma CRUD, por exemplo. E, graficamente, esses elementos são dados por uma elipse com um texto no meio. Os relacionamentos representam as interações, seja ela entre atores e casos de uso, ou entre casos de uso e casos de uso. Os mostrados a seguir são os tipos mais encontrados. Associações. A associação é dada por uma linha entre atores e casos de uso, definindo que entre eles há uma interação, às vezes requisitando a execução de uma função ou recebendo dados que vêm dela, por exemplo. É representado por uma reta, direcionada ou não. A inclusão. Este relacionamento acontece quando é observado que 2 ou mais casos de uso têm uma proximidade tão grande que literalmente um é usado dentro do outro obrigatoriamente. É representado por uma linha tracejada e possui o texto include sobre ela. O direcionamento desse tipo de relacionamento aponta para o caso de uso incluído. A extensão é um pouco semelhante à inclusão, mas a ação estendida normalmente é opcional à primeira, não tendo vínculo de obrigatoriedade. Pode ser executada ou não. É representada por uma linha tracejada e possui o texto extend sobre ela. Um exemplo de um extend é uma situação em que o caso de uso é necessário quando uma condição é atendida, podendo ser usada sim ou não. Generalização. Acontece quando 2 ou mais casos de uso são também um pouco semelhantes, mas uma semelhança de uma forma que essas características nos induz a observar a possibilidade de tentar fazer uma reutilização de código. Nesse slide é mostrado um passo a passo de como fazer um diagrama de casos de uso, de acordo com o seu problema. Tendo suas regras de negócio em mente, o que se deve fazer? Primeiro você tem que identificar os atores, quem são os elementos que vão interagir com aquele sistema. E aí é recomendado que você adicione os atores primários, depois os atores secundários, é claro que você vai descobrir durante o processo de fazer o diagrama. Após isso, é necessário que você também identifique e insira os casos de uso. Uma dica é usar a ordem em que as coisas acontecem. Ajuda a não se perder nas funcionalidades. Rotule os casos de uso depois, com a anotação dita por mim anteriormente, de um verbo
mais o objeto, né, um verbo ali que identifique como vai ser o funcionamento daquele caso de uso, mais o objeto. E uma descrição que é nada mais, nada menos que uma descrição simples, né, só para reforçar a ideia de que ele vai fazer. Sem que para cada caso não haja sobrecarregamento do mesmo, né, que um caso não tenha mais de uma função. Conecte os atores aos casos para criar o relacionamento, observando a possibilidade do relacionamento haver inclusões ou extensões. Exemplo. Em uma situação hipotética, temos dois atores, administrador e funcionário. O administrador pode cadastrar um novo funcionário, excluir e gerar certas estatísticas dos funcionários. O funcionário, neste início, pode apenas editar suas informações. E é interessante observar que o caso de editar informação é estendido de adicionar funcionário. Como eu disse anteriormente, um caso estendido é opcional ao caso que ele estende. Você, como funcionário, pode opcionalmente editar ou não suas informações. Já o include, como dito antes também, tem um quê de obrigatoriedade. Nesse caso aí que dá para ver no diagrama, para excluir o funcionário é necessário que ele tenha sido adicionado em algum momento anteriormente. Nesse momento, a gente pode dar uma incrementada neste diagrama. Podemos adicionar, por exemplo, mais dois casos de uso e atribuir aos atores as suas relações. Lembrando que isso é um exemplo simples e a lógica de negócio é apenas para contextualizar o assunto. O primeiro caso de uso adicionado é o de receber encomendas, e é uma coisa que a gente não viu ainda nesse exemplo, que é a possibilidade de o mesmo caso de uso estar atribuído a dois atores. E para finalizar, adicionei mais um que está direcionado apenas para funcionário. A partir daqui é possível, sempre que for necessário, você adaptar seu diagrama de caso de uso de acordo com as suas preferências. Para concluir, abordamos aspectos importantes dos diagramas de caso de uso, instrumento importante para a engenharia na parte de requisitos, e capacidade de observar o comportamento do sistema. Ao compreender os principais conceitos, como atores, casos de uso e relacionamentos, você estará um pouco mais preparado para modelar e documentar um sistema de maneira mais eficaz. Agradeço a atenção e estamos dispostos a esclarecer quaisquer outras dúvidas.